Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta terça-feira, dia 24 de outubro. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Keck Stein, sou analista técnico aqui na DV Invest. Vou acompanhá-los nesse fechamento de mercado. Vamos falar sobre o Bovespa, que subiu no dia de hoje, subiu aí 0,87%, encerrando aí uma sequência de movimento de baixa, tá? Gerando uma sinalização de fundo, encerrando também uma sequência de dias negativos. Foram aí basicamente 5 pregões negativos na sequência. Então, encerrada aí esse movimento, vamos comentar aí no detalhe algo que a gente já esperava, como foi mencionado no fechamento de ontem. Vamos falar também sobre o mini índice, o mini dólar, a Petro, a Vale, a recomendação do swing trade que está em aberto e alguns ativos que foram solicitados nos comentários do fechamento de ontem. Eu tirei aí, se não me engano, eu tirei 4, tá? Mas mantive aí a maioria, tá bom? Peço gentilmente que vocês já deixem o joinha de vocês nesse vídeo. Foi muito boa a aderência aí do joinha no vídeo passado. Muito obrigado para quem deixou. Você que é novo aqui no canal, aproveita para se inscrever, é gratuito. Aí embaixo, se quiser, pode ativar o sininho das notificações para receber todos os dias um informativo aí das lives, do fechamento, da sala de aula, enfim. E nos comentários aí embaixo, vocês já sabem, é só deixar aí o ativo para ser analisado no fechamento de amanhã. Inclusive, quem vai fazer é o Dalton, tá bom? Vou rodar a vinheta aqui para a gente dar início. Bora lá então, pessoal. Colocando aqui embaixo para ninguém esquecer do joinha, hein? Você que pulou a vinheta, não esquece do joinha. Ibovespa no dia de hoje, alta de 0,87%, encerrando aqui uma sequência de 5 pregões consecutivos de baixa, gerando uma sinalização de fundo, confirmando um fechamento acima da máxima do que no anterior. Fundo este ascendente, se pegarmos pelas mínimas aqui, então não chegou a testar novamente aí a região da média móvel de 200 períodos, e agora temos uma tentativa de um início de movimento de alta, com resistência já bem mais próxima. Temos um fundo aqui, outro fundo nessa região, mais a média móvel de 13 períodos, tudo na faixa aí dos 114.500 pontos. É a região, tá bom, pessoal? Nada muito exato, região de nível de preço. Pode bater aí amanhã e acabar cedendo, fechar um pouquinho abaixo aí da média, tá? Pode acontecer isso dado o movimento de baixa anterior, apesar de estar mais fraco do que o movimento de alta, como eu havia mencionado ontem para vocês, tá? Mas a expectativa é essa, da gente poder testar esse nível de preço aí amanhã. Seria muito bom se a gente tivesse já um fechamento acima dessa região, tá? Melhor ainda se esse fechamento for mais forte e der sequência até o final da semana. E por que que eu digo isso? Porque estamos para encerrar o mês de outubro e o gráfico mensal do Ibov está se segurando em cima da média móvel. Se a gente fecha mais próximo aqui da abertura, ou seja, esse corpo todo vira um dojizinho aí, basicamente, fica só aquela linhazinha lá em cima e fica uma baita sombra inferior, a chance de gerar uma sinalização de fundo aqui em novembro e ele vira aí relativamente forte, aumenta. Então, se a gente tiver esse início aqui de possível reversão de tendência no gráfico diário um pouco mais forte, vai ser muito bacana aí para a gente tentar entrar no mês de novembro com o pé direito. Tá? Então vamos ver aí o que nos aguarda para os pregões seguintes. Mas a expectativa para amanhã seria inicialmente testar essa região de preço. E com esse sinal de fundo, somente o que anula o viés positivo por enquanto é realmente aí voltar para baixo dos 112.060, tá bom? Mini na sessão de hoje trabalhando em alta de 0,78, chegou abrindo um baita gap de alta, tá vindo para gerar um sinal de fundo também ascendente, mínimas ascendentes de fundos anteriores aqui, perdão, tá? Então, também ascendente esse fundo, apesar de ser em termos de fechamento abaixo do fundo anterior, tá? Gráfico de 60 minutos. A gente teve aí o mini índice, então, confirmando o que a gente comentou ontem aqui no fechamento, do possível ombro, cabeça, ombro, tá, pessoal? Abriu aqui nesse gap de alta, tentou dar sequência no movimento, devolveu, fechou o gap de corpo que tinha deixado aí para trás, opa, aqui embaixo, fechou esse gap de corpo que havia sido deixado para trás e deu sequência no movimento. Ainda temos o alvo
tá, desse ombro, cabeça a ombro invertido aqui, lá em cima. Onde, Kaique? Nos 116.957 pontos, tá? Ainda temos essa região. Tem nível de resistência pela frente, 115.870, 115.900 é o nível de resistência, depois tem esse topo, ali no 116.625, e aí sim chegaríamos nos 117 mil pontos, tá? Mas temos esse alvo aí que pode vir a ser atingido aí até o final da semana, por exemplo, tá? Então seguimos ainda num viés mais altista para o índice, eu ainda focaria mais em compra, enquanto não voltar para baixo dos 115.300 pontos e principalmente a média de 13 aqui. Enquanto se mantiver acima dela, eu ainda tentaria pegar algo mais para cima. Retornou, gerou sinal negativo abaixo, beleza, foco mais na venda. Dólar, na sessão de hoje, o dólar apresentando queda de 0,48%, dando sequência no movimento de baixa. Opa, o dólar aqui está sem o ajuste, deixa eu só... Ajuste, tá certo. Dando sequência no movimento de baixa, testando a média móvel aqui do semanal, testando mais uma vez essa região de topos anteriores aí, basicamente a região dos R$ 5, tá? Correção aqui em ABC, chegando aí possivelmente no seu final, a gente pode ver aí o dólar tentando se recuperar. Se der sequência aqui no movimento, aí a gente vai enfraquecendo bastante esse movimento de alta anterior, tá? Gráfico de 60 minutos, como é que vem sendo apresentado? Tivemos aí uma abertura estável, tentou voltar para cima da média, não conseguiu, respeitou bem essa região de resistência de fundo anterior. No gráfico de 120 minutos, respeitou bem a região da média móvel. A gente comentou no fechamento ontem, olha, precisa voltar para cima do 0,30, se não voltar para cima dessa região, é foco na ponta vendedora, mencionamos no fechamento de ontem. De fato, bateu lá e devolveu esse movimento, tá? Caiu aí 35 pontos. Nós, inclusive, pegamos uma vendinha aí na sala ao vivo hoje, deixa eu ver se é no WDOX. Pegamos essa vendinha aí hoje, tá, ó, conseguimos pegar aí basicamente aí 30 pontos, 35 pontos foi o máximo, né? Peguei uma parcial e o final, tá? E agora, Kaique, o que a gente fica de olho? Fica de olho na possibilidade da continuidade do movimento de baixa. Como confirmou o pivôzinho aqui, ainda tem alvo lá nos 4.968. Só olharia para a compra se voltar para cima dos 5.011 e gerar algum sinal de alta acima dessa região. Ou seja, se o dólar conseguir voltar para cima dessa região de topos anteriores, seria melhor ainda se voltasse para cima da média de 200 aqui no gráfico de 5 e gerasse um sinal de alta aqui em cima, tá? Ali eu olharia para alguma compra. Enquanto tiver um repique aqui no meio do caminho, qualquer sinal negativo ainda olharia para venda, tá? Principalmente próximo desses topos anteriores aqui, tá bom? Aí lá em cima, olharia sim para compra, um sinal de alta acima desse nível de preço. Falando agora do DI, na sessão de hoje apresentando queda de 1,59%, foi lá, bateu na média de 200, ainda no processo de correção. Está vindo para fechar abaixo da média móvel de 13 períodos. Vamos ver se ainda consegue se recuperar, apresentar uma sinalização de fundo por aqui, tá? Se isso for apresentado, segue ainda o viés mais positivo. Caso contrário, se der sequência nesse movimento, o próximo suporte vai ser sim a região dos 10.550, que é basicamente esse leve fundo, com este fundo anterior, mais a média móvel aqui de 62 períodos do gráfico diário, tá bom? Que seria basicamente a média móvel ali do gráfico semanal. Falando agora da Petro, na sessão de hoje, alta de 1,5%, mas segue ainda dentro do movimento de baixa, se segurando aí na retração de 50%. Kaique, ela segurou aí, amanhã se gerar fundo eu vou abrir compra. Tecnicamente, é realmente uma sinalização de compra. Eu, Kaique, não faria essa compra, tá? Ainda acredito que mesmo se apresentar esse fundo, possa dar continuidade no movimento de correção nas próximas sessões. Então, eu não consigo enxergar uma boa relação risco-retorno ainda. O semanal já gerou a sinalização de topo novamente, lembrando que já tinha sido apresentado anteriormente, então gerou novamente aqui, e pode sim dar sequência nesse movimento de correção nas próximas semanas, tá? Portanto, eu deixaria passar essa sinalização aqui. Eu deixaria passar essa sinalização de alta aí, tá bom? Para quem quiser, fica à vontade, stop aqui embaixo, na faixa dos 35 e 16. Mais uma vez, eu deixaria passar. O suporte mais interessante realmente seria a região dos 34 e 50.
Vale, alta, com um belo gap de 2,29%. Vale aí gerando uma nova sinalização altista, um sinal de fundo sendo apresentado, inicialmente contra esse movimento forte de queda anterior. Pode fechar esse gap, tentar buscar a região da média. Eu ainda olharia para a venda próxima aí dos 65 a 65,20, tentando pegar um novo movimento de baixa. Enquanto não voltar para cima dos 65,20 e gerar um sinal de alta acima dessa região, meu foco ainda é em venda na Vale. Portanto, resistência no 6442, que é o fechamento desse gap, e a região da média com esse fundo anterior aí no 65,20. Agora falando da recomendação do swing trade que está em aberto, JBS, queda de 0,31 na sessão de hoje, mas ainda dentro do movimento de alta, com máximas e mínimas ascendência. Portanto, continuamos posicionados na ponta compradora, tentando pegar a continuidade deste movimento. Atendendo aos pedidos de análise, começando por Vivara, Viva 3, na sessão de hoje alta de 1,16%, papel aí que vinha apresentando topos e fundos descendentes, conseguiu anular aquele outro topo, está gerando um novo fundo ascendente aqui e pode tentar aí reverter aqui a tendência. Se a gente olhar o OBS, ele está confirmando realmente aqui que esses fundos, tá, eles estão ascendentes, tá? Então a gente pode sim ter o início aqui de alguma reversão. Se a gente olhar para o mensal, tá lá trabalhando em cima da média, tá bonito aí para poder gerar fundo no mês que vem. Então, para quem estiver comprado, dá para manter o stop aí ainda abaixo do fundo, nos 25,40, tentando pegar a continuidade deste movimento. Para quem está de fora, vai ter que aguardar uma correção e um novo sinal de alta, preferencialmente acima dos 27,40. Multiplan, Multi3, na sessão de hoje, confirmando aí um belo de um pivôzinho de alta, tá? Veio aqui, apresentou 3 fundos na região dos 23,77, 23,80 e hoje aí confirmando esse pivô de alta, realmente retomando a tendência de alta. Abrindo o ABV aqui, também aí confirmou esses 3 fundos de maneira mais ascendente. Então a gente já tinha divergência, apesar dos fechamentos próximos aqui, ó, praticamente tudo na mesma região. O OBV já vinha mostrando que esses fundos vinham sendo apresentados de forma ascendente e também já confirmando o pivôzinho de alta por aqui, ó. Então, a expectativa segue sendo positiva de continuidade deste movimento. Para quem já estiver comprado, temos aí como alvo, dado aí a possibilidade de reversão de tendência, temos como alvo a região dos 27,55, que seria basicamente essa região de topo anterior, tá bom? Para quem está de fora, não adianta olhar para alvo e querer entrar, porque não tem onde reposicionar um stop. Vai ter que aguardar, sim, alguma correção para entrar com o stop mais bem posicionado. Não seja teimoso, não seja teimosa. Equatorial, na sessão de hoje, queda, opa, agora sim, queda, perdão, alta de 0,76%. Eu olhei a queda que estava ali no gráfico mensal sem o ajuste. Alta de 0,76%. Tecnicamente ainda topos e fundos descendentes, tá? Se a gente pegar aqui, ó, topos e fundos descendentes, está batendo lá na média do semanal. Ainda pode dar sequência nesse movimento de correção, dado aqui a média do mensal que ainda não foi testada, tá? Então aqui eu ainda teria um sinalzinho de alerta, pode sim gerar um sinal de topo por aqui e dar sequência nesse movimento de baixa, o que também abriria uma possibilidade de venda de swing trade, tá? Então inicialmente eu focaria em venda, enquanto não voltar para cima do topo anterior, não voltar para cima dos 32,30 e gerar um sinal de alta aí acima, meu foco ainda seria na ponta vendedora em equatorial, suporte mais relevante seria aí os 29,40. GGBR4, na sessão de hoje apresentando aí queda de 0,97%. Lembrando aí que GGBR gerou uma sinalização de fundo, com esse fechamento de hoje enfraqueceu esse fundo, tá? Pode ainda testar a região da média móvel aí e gerar um novo sinal de baixa. Meu foco ainda é na ponta vendedora em Gerdau, principalmente por conta do topo descendente e pivô de baixa que foi apresentado lá no mensal. Como suporte seria a região dos R$19. Então, estaria voltado para uma venda mais próxima à média aqui em Gerdau. Azul 4, na sessão de hoje, apresentando alta de 2,09%. Azul aí gerou 2 fundos no mesmo nível de preço. Nossa, então já é um fundo duplo aí, agora vai reverter tudo. Ainda não, para confirmar
fundo duplo precisa ter aí a confirmação de fechamento acima do topinho anterior aí, tá? Acima dos 13,82. Se a gente pegar o OBV, não está confirmando esses fundos no mesmo nível de preço. Aqui eles estão descendentes ainda, então a gente tem aí uma leve divergência do que vem sendo apresentado no preço, tá? Então todo cuidado. Para quem estiver comprado, stop nos R$ 12,11. Tem resistência nos 14,10, 14,50 e depois esse topo nos 15,11. Sim, H3, na sessão de hoje, alta de 0,28%, mas não mudou muita coisa, tá? Segue ainda dentro da tentativa de repique, pode ainda testar a média do gráfico diário no 7,60 e bateu lá, gerou sinal negativo, o foco ainda seria na ponta vendedora, dado a tendência de baixa que vem sendo apresentada, já perdeu níveis importantes de suporte, já perdeu as médias, tá? Então, assim, qualquer repique gerando sinal negativo na sequência, o foco realmente seria na ponta vendedora. O mensal vinha subindo fraco, devolveu forte aqui, portanto, foco realmente mais na venda nesse papel. CSMG3, na sessão de hoje, aí, alta de 0,37%. É um papel, pessoal, que me chama aí bastante atenção. Deixa eu tirar esse monte de coisa daqui. Apesar da tendência de baixa aqui no gráfico diário, ele me chama aí bastante atenção, porque ontem apresentou um belo candle de alta, e olha só onde ele está batendo, na média do mensal, tá? Com essa região de suporte anterior aqui, ó. Então é uma região muito importante de preço que pode aí dar início a alguma tentativa de recuperação e poder até gerar um sinal de alta para o mês que vem, tá? Então, assim, eu estaria voltado para a compra nesse papel, tentando pegar realmente aí uma reversão de tendência. Então, a compra seria aí no atual nível de preço, colocando o stop aqui abaixo, na faixa dos R$ 15,98, tá? Tentando realmente aí pegar o papel voltando para cima dessas resistências, ainda é um cenário desafiador, tá? Falando de curtíssimo prazo, mas com a possibilidade aí de um retorno bem relevante, tá? Então a gente está falando aí de um possível risco aqui de 3 a 4% aí, se esticar um pouco o stop, podendo aí levar para casa algo próximo de 15 a 17%, tá? Então realmente seria uma bela relação risco-retorno aqui no papel. Falando agora de Prio 3, na sessão de hoje aí alta de 0,02, praticamente zerado, papel que segue dentro de um processo corretivo, trabalhando em cima da média, nível de suporte, e pode apresentar um sinal de alta aí nos próximos pregões, sinal este que abriria compra de swing trade, inclusive, tá? Portanto, para quem estiver de fora aí procurando por alguma oportunidade em Prio 3, a oportunidade seria na compra de swing trade. Inicialmente aí seria a compra nos 49,79, com stop nos 48,50. Ambipar, na sessão de hoje, é alta de 3,33%. Temos aqui um movimento de baixa bem expressivo, dado um gap também que foi deixado aqui para trás. No dia de hoje, estamos tendo aqui uma perfuração, então um candle invadindo bem aqui o candle de baixa anterior. Tá? Se fosse um candlezinho menor, daria até para falar que era uma arame de alta, né? Uma mulher grávida de alta aqui. Então, estamos tendo aí uma perfuração aqui sendo apresentada, que pode ser confirmada aí amanhã, se a gente tiver um fechamento aqui acima da máxima de hoje, o que abriria aí a possibilidade de compra de swing trade, tentando pegar um repique em direção à média móvel aí de 13 períodos. O risco é grande, a gente tem um risco de praticamente, deixa eu colocar a ferramenta, fica melhor, praticamente aí um risco de 6,7%, para tentar tirar aí, né, até a próxima média, que tende a cair também, 13,38%. Então, seria basicamente aí um alvo lá próximo dos 17,62. O risco é grande, repito, contra a tendência. Portanto, para quem for aí mais arrojado e quiser entrar nessa operação, coloque menos capital, tá bom? Banco do Brasil, na sessão de hoje, aí, queda de 0,47%. Como eu tinha mencionado aí, para quem estava querendo a compra, não estava maduro ainda, essas máximas aqui não estavam fazendo máximas descendentes, então não estava ficando muito bonito aí para subir já de cara, tá? Vamos ver se agora ele limpa o movimento aqui em cima da média, deixa aí essa escadinha de máximas e gera um sinal de fundo aí mais na segunda-feira, tá? Pode até ser sexta, né? Amanhã, quarta, quinta, pode até ser na sexta-feira aí essa sinalização de fundo. Tá? Acima da região dos 48,80 ainda daria para olhar para a ponta compradora em Banco do Brasil no curto prazo. E por fim, pessoal, falando de Vibra, na sessão de hoje alta de 1,27%, Vibra que gerou novo sinal de fundo,
fundo ascendente, ainda trabalha abaixo da região de resistência, nos R$ 20,33, que inclusive era o meu alvo de swing trade. Quando eu comprei aqui, ele foi acionado e depois não deu sequência no movimento, retornou. Está agora dentro de um novo movimento de alta. Vamos ver se consegue buscar novamente essa faixa, quem sabe até confirmar um fechamento acima, confirmando um pivôzinho de alta. Caso isso aconteça, esse pivô de alta seja confirmado, teríamos aí como alvo a região, primeiramente, dos R$ 21,37, depois a região dos R$ 22, tá bom? Então, se confirmar um fechamento acima dos 20,30, poderíamos ter aí o papel esticando um pouquinho mais nesses níveis de preço. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para comentar com vocês. Muito obrigado aí pela participação de todos. Não esqueçam do joinha para ajudar a gente aqui no canal. Já já teremos a nossa sala de aula às 19 horas, ao vivo com o Dalton. Vamos falar aí sobre Fair Value Gap. Se você nunca ouviu falar sobre isso, compareça à aula, vai ser muito interessante. Tenho certeza que vai, com certeza, vai te auxiliar de alguma forma aí nas suas operações, ou pelo menos você vai começar a olhar de forma diferente para alguns contextos gráficos, tá bom? Então, vale a pena dar uma conferida, 19 horas ao vivo. Beleza? E amanhã estaremos de volta com a nossa sala ao vivo de mini índice, mini dólar, 8h45, e comigo na sala de ações a partir das 9h45 da manhã. Inclusive, amanhã, meu aniversário. Então não esqueçam do parabéns lá nos comentários, hein? Bom, fico por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até mais. Tamo junto.